Vamos falar de mamoplastia. Doutor André Colaneri, que é cirurgião plástico, mais uma vez com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E eu acho que essa é uma das cirurgias que mais são pedidas nos consultórios, né, de cirurgiões plásticos. Sem dúvida nenhuma. Depois da lipoaspiração e da prótese de mama, a mamoplastia junto com a abdominoplastia vem na sequência. Agora, as mulheres muitas vezes confundem o que é a mamoplastia. Acho que mamoplastia é uma cirurgia de seios que tanto faz se você levanta, se põe prótese. Não é bem assim, né? Põe muitas vezes, Põe, mas não em todas as vezes, né? A confusão é grande, porque falou de mama, parece que é uma coisa só, né? E é muito comum a ideia de que a amiga que pôs uma prótese que não tem nada, fez uma mamoplastia, daí minha mama caiu, eu amamentei, emagreci muito, como se fosse a mesma cirurgia, né? São cirurgias muito diferentes. Quando é só para aumentar, que aquela menina não tem nada e põe uma prótese, é a prótese de mama ou mamoplastia de aumento. Agora, para levantar a mama, geralmente depois de amamentar, ou de engordar, emagrecer várias vezes, ou meninas que já têm uma mama grande, que pesam e vai cedendo, aí a mamoplastia ou de redutora, para reduzir o tamanho, sempre levanta, né? Se a mama está caída, já levanta, né? Porque só pelo peso já tem uma flacidez, né? Já tem e vai cedendo, né? Cada vez mais. Então, a mamoplastia redutora, além de reduzir, ela também já levanta. A mastopexia é só de levantar. Masto de mama, pexia de levantamento. Então, aquela paciente que tem uma mama caidinha, mas gosta do volume, não quero nem aumentar nem tirar. Não quero nem aumentar nem diminuir. Isso, só levantar. Né? E tem a mastopexia com prótese, que geralmente é uma paciente que tem uma mama muito pequenininha, ou que emagreceu muito, ou que amamentou e deu uma flacidez, e pequena. Então, ela precisa pôr um recheio, que seria a prótese, e levantar, tirar a pele e remontar. Né? Diferente daquela de só pôr prótese, que já não tem nada. Né? Normalmente, depois que a gente amamenta, muda demais o formato. Não é só cair, as glândulas também, parece que isso, e a quantidade de gordura também se modifica, muda totalmente, né? Com o envelhecimento, né, com o passar do tempo, já tem uma troca das mamas, aumentando a gordura e diminuindo a glândula. Que a menina de 17 anos, aquela mama durinha, mais glândula que gordura. A senhora de 60 é mais gordura do que glândula. O que faz fora o tempo, que acelera muito, é a amamentação. Né? Então, a amamentação tem essa troca, a atrofia da glândula, ela diminui, fica menorzinha, né? E a gordura acaba ganhando mais probabilidade de encher. Se engorda mais ainda, né? Porque daí você só aumenta a gordura. É verdade. Bom, vamos hoje começar com o nosso mito e verdade. Vamos chegar nas cicatrizes, detalhar cada cirurgia, você vai ver já. O tipo de pele pode determinar qual a cirurgia ideal, doutor André? Eu diria o tipo, mas ainda mais a quantidade de pele, né? O tipo de pele, se é uma pele muito fininha, né, uma pele branquinha, ela cede mais, é um elástico pior, né? A pele é um elástico que não é tão bom, senão não cedia, né? A pele mais escura, mais a negra, a asiática ou de índio é mais grossa, cede um pouco menos. Então o tipo influencia, mas a quantidade influencia mais, porque tirar pele é igual cortar é igual cicatriz. Então, tudo vai acabar falando qual o tamanho da cicatriz e o tipo da cirurgia. Mal comparando, para quem assiste a gente e costura, é como fazer uma pence numa roupa, né? Quer dizer, se você tem uma quantidade, a roupa está muito grande, você vai ter que fazer uma costura muito maior. E aí vai ser uma costura diferente. E aqui na cirurgia plástica, a mesma coisa. É bem comparando, né, Mal? Bem comparando. A única diferença é que a gente não é só tirar a pele, você remonta. Porque é uma mama que está caída, a glândula desceu, né? Porque a mama bonitinha, ela está acima da dobrinha, ela não tem a dobrinha porque está suspensa. Aí ela vai cedendo, ela vai caindo, a pele vai laceando, né? E a mama desce. Então não é só tirar a pele, você precisa relocar para cima. Então a gente levanta, junta, amarra na musculatura, concentra, né? Porque ela vai esparramando e daí tira o excesso de pele por final. Né? E tem que também saber da anatomia, porque não vai cortar em qualquer lugar, né? Precisa preservar as veias, os nervos, para não ter complicações. E o formato dessa mama, né? Porque se a gente fala assim, acha que seio é tudo igual, e não é não. Tem mulher que tem os seios mais espalhados, outras têm os seios mais juntos. Isso também vai determinar que tipo de cirurgia... Muda bastante. Tipo de cicatriz e tudo mais, né? Com certeza, porque a ideia é ter uma mama mais concentrada, levantada e mais densa. Então você precisa juntar todo o parênquima, né, que a gente chama, que é o conteúdo da mama. Então, se ela é muito esparramada, você precisa juntar, levantar. Então, tem mamas mais esparramadas, tem mamas que são lateralizadas, né, que ficam muito para o lado. Então, cada tipo de mama vai influenciar na técnica que se usa para ter o melhor resultado, que é o que todo mundo quer, uma mama mais para cima, mais centralizada. Natural, né? Natural, com certeza, é o que todo mundo quer. Né? A gente tem mais um mito ou verdade, vamos ver? O próximo qual é? Existem casos que a prótese é rejeitada. Em mamoplastia,
pode se rejeitar Se for assim? a mamoplastia de aumento, é aquela lá que você põe, a mastopexia com prótese, melhor dizendo, que você põe a prótese e levanta, né, você vai ter a prótese lá como um corpo estranho. O rejeitada não é verdade, né, porque rejeição para médico é quando você vai fazer um anticorpo contra alguma estrutura e vai matar aquela estrutura, um transplante de fígado, aí isso não é seu, você vai fazer o anticorpo e mata lá. O silicone é inerte, ele não faz a gente produzir anticorpo contra, então não é rejeição. Mas existe a contratura de cápsula. O que é isso? O corpo vai olhar, vai falar que a prótese não é nele, vamos então nos proteger. E vai fazer uma cicatriz em volta dessa prótese. Sempre acontece. Essa cicatriz costuma ser fina, tênue. Agora, se tem algum processo inflamatório, alguma reação, essa cápsula de cicatriz, ela pode espessar e cada vez mais comprimir a prótese, que é a contratura de cápsula, que a cápsula vai contraindo e apertando. Tem 4 graus. O 4º grau deforma a mama, então a mama fica distorcida e dói. O povo chama de rejeição. Né? Mas na prática não é rejeição, então? Tecnicamente, não é rejeição, é a contratura de cápsula. E cada vez mais a gente percebe menos casos desse jeito, quer dizer, a tecnologia também vem com a qualidade das próteses, a forma de se colocá-la, né? Com certeza, as próteses têm evoluído muito, né? Então, as contraturas que se tem visto, mais são próteses muito antigas que não trocaram. Algumas outras causas que podem aumentar o risco de contratura é uma infecção ou um sangramento pós-operatório, né? Alguma reação inflamatória ali dentro, que o corpo vai olhar, opa, algo errado e vai acabar tendo uma reação para restringir aquilo, aumenta o risco de contratura. Mas é um risco muito pequeno, ainda mais se colocado abaixo do músculo, que protege um pouco mais a prótese do que em cima do músculo. Bom a gente lembrar, né, gente, que todo procedimento cirúrgico tem que ser feito por um médico. No caso de cirurgia plástica, cirurgião plástico, não é qualquer outro especialista, mesmo sendo um médico que pode fazer esse tipo de procedimento em locais apropriados, porque uns anos atrás se fazia em qualquer clínica, se marcava hoje para fazer amanhã, e daí tantas complicações que a gente percebia, não só nas próteses, mas em outras cirurgias plásticas, né, doutor André? É fundamental procurar um especialista, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é quem estudou 11 anos, fez a prova de título e passou na prova de título, né? Então são 11 anos mais uma prova. Esse especialista vai procurar com certeza um ambiente hospitalar para operar, né? Porque sabe dos riscos, né? Então precisa ter tudo controlado. Lógico, o risco sempre vai ter. Agora, operar com um especialista em ambiente hospitalar reduz demais os riscos, né? Você controla mais as variáveis que tem e consegue deixar o risco muito baixo. Mito ou verdade, então? Rejeitada, mito. Mito, né? Reação, verdade. Verdade. Aqui a gente já vai começar a entender os conceitos, o que também é importante, né? Vamos ver a próxima? É possível fazer lipoaspiração das mamas? É. Né? A mama, ela tem gordura e tem glândula. Agora, o núcleo dela, o centro dela é mais glândula, a periferia é mais gordura. Então, a mama, que você vai reduzir, e tem aquele polo lateral muito grande, espalhadona, né? Então, em vez de cortar tudo aquilo que machucaria muitos nervos, né, muitas veias e teria uma dor maior, né? Exatamente. Então, você pode fazer uma lipoaspiração da lateral, deixar ela um pouco mais centralizada e aí levantar. Preserva nervos, preserva as veias. Legal. Então, você consegue diminuir um pouquinho o volume, mas vai precisar fazer a cirurgia de recolocação. De qualquer jeito, uma mama, só que você só faz a lipoaspiração, ela vai murchar e ela vai cair. Quer dizer, então, se ela já estava caída, vai ficar ainda mais. Vai cair ainda mais. Então, você pode usar como uma tática de diminuir o machucado que vai fazer, mas você vai ainda fazer a mamoplastia cortando. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A prótese é colocada embaixo do músculo. Há várias técnicas, né? Você pode pôr embaixo da glândula, embaixo da fáscia, que é uma película que encobre o músculo, abaixo do músculo, em duplo plano, que é uma parte abaixo do músculo e uma parte abaixo da glândula. Então, tem 4 variáveis. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Agora tem pergunta aqui da Débora. Quero fazer redução dos seios, pois são muito grandes. Meu médico disse que não vale a pena, porque ainda não tenho filhos. Isso faz algum sentido, doutora? Quando se faz a redução, né, e vai ter filhos depois, a mama vai aumentar, vai diminuir, vai cair, vai ceder. Ela vai comprometer
o resultado que teve. Vai ter que talvez fazer uma segunda cirurgia depois? Vai comprometer, né? Se ela quiser refazer, ela pode refazer. Então, estou pensando em ter filhos, ou já é uma paciente que já está numa idade lá próxima de ter filhos, segura, tem os filhos antes para operar depois. Agora, uma menina de 15, 16 anos, tem uma mama grande, que dói as costas, que ela não consegue fazer esporte, porque machuca, não consegue pôr uma blusinha, porque se sente mal, né, incomoda mesmo socialmente, ela não vai precisar esperar 30 anos, que hoje em dia as mulheres estão tendo filho próximo dos 30 anos, quer dizer, dobrar a vida dela, né, para se sentir bem. A plástica, ela tem a ver muito com a autoestima, né, e com a qualidade de vida. Então, se está pensando em ter filhos logo, espera. Agora, se não tem um horizonte, incomoda demais e tem um problema físico, emocional, pode fazer antes a cirurgia sabendo que será comprometida numa gravidez. Mas você disse muito bem, depende da idade da menina, o quão grande é essa mama fica desproporcional. Tem muita menina que não coloca camisetinha, não vai pra praia, em função do tamanho dos seus seios. Fora então. a dor. Fora a dor. Às vezes marca o sutiã aqui de fazer um buraco. A postura fica inadequada também, né? Começa a ter problema. E lá na frente, muitas vão ter problema de coluna, de dor, de mau posicionamento, fica curvada para frente. Tudo vai o quanto que você necessita e quanto você deseja, né? Com certeza, e a programação de vida, né? Então, quem vai... é muito novinha, né? Vai esperar mais 20 anos, para 30 anos para depois fazer? Muito tempo, né? Débora, analisa bem o que você pretende fazer, mas a indicação do Dr. André, faça aquilo que vai te deixar feliz, né? Problema não tem. Com segurança. É verdade. Isso sem abrir mão, né? Vamos ver mais uma pergunta? Wanda Maria, a plástica mamária deixa cicatrizes? A plástica deixa cicatriz, assim como qualquer cirurgia deixa cicatriz. Cortou, fica cicatriz. Cortou a pele, fica cicatriz. Isso. A ideia das cirurgias plásticas é tentar ocultar a cicatriz e deixar a cicatriz da melhor maneira possível. Ou seja, se notar, é sempre numa dobrinha. É sutil, né? Dentro de uma marca de um biquíni. Então, a gente tenta esconder e fazer com que essa cicatriz tenha a melhor qualidade possível. Então, não deixar tensão na cicatriz para ela não alargar, usar fios especiais, né? Então, você tenta fazer de tudo para ter a melhor cicatriz. Cortou, não tem jeito. Não tem jeito, fica a cicatriz. A gente já tem no ponto as fotos das cicatrizes, ó. Pedi para os meninos colocarem, porque aí você em casa entende direitinho. Aqui são desenhos, mas basicamente é feito desse jeito, resumo, né? É um resuminho. Aqui é a retirada da auréola. A cicatriz em volta da areola, que é a pele areolar, ela serve para tirar pouca pele. Tá. Porque cortou, fica a cicatriz. Cortou muito, tirou muita pele, a cicatriz é maior. Então, quanto mais pele se tirar, maior vai ser a cicatriz. Quanto mais se reduz uma mama, maior a cicatriz. Ou quanto maior a flacidez, maior vai ter que ser a cicatriz. Exatamente, também, né? Então, para ter uma cicatriz em volta só da areola, a flacidez deve ser muito pequena. Senão não daria para fazer uma cirurgia dessa. A redução, se for feita, é muito pequena. Né? Então você consegue tirar em volta só da areola e puxando para o meio virar uma cicatriz periareolar apenas. A vertical, em volta da areola e vertical, porque começou pela areola, então todas vão ter em volta da areola. Todo mundo que vai fazer mamoplastia vai tirar a pele e vai ter que vai ter em volta da areola, porque é ali que começa, né? Então, a vertical é quando a areola já está um pouco para baixo, um pouco caidinha. Você precisa subir da onde ela está. Então, esse caminho de subir é a vertical. Né? Então, geralmente, a mama está aqui. Eu preciso trazer a areola daqui para cá. Vai ter a vertical, que é o caminho que ela veio. Tá. Aí começa a ter as cicatrizes para tirar a pele de baixo, da dobra. Quer dizer, aquele seio que já caiu o suficiente para a gente... Já passou para baixo da dobra, já vai ter alguma cicatriz submamária. Né? Exatamente, que pode ser a em L ou a em T. A em T é a mais frequente, porque você consegue tirar pele do lado e pele do meio. Fica mais natural, Fica mais natural. A em L, muitas vezes, tira mais pele do lado, pouca pele do meio, então até pode lateralizar um pouquinho as mamas. E a em T tira mais pele. Né? Mas você começou dizendo muito bem, depende muito do tipo de pele da pessoa, o tipo de cicatriz, se faz a sua parte direitinho antes e depois da cirurgia, se tem tendência queloide ou não. Isso é genética. Por isso que é tão difícil a genética, é tão difícil falar de cicatriz. Eu fiz essa daqui e coloquei prótese, mas a minha na auréola ficou um risquinho quase nada. Aqui não tem nada e aqui embaixo muito pouquinho, mas a minha cicatrização é fácil. Minha irmã é branquinha e eu sou mais morena. E a Carla tem tendência a queloide. Ela fez redução de mama e deu um queloide aqui. Então, é difícil, mesmo na mesma família, você vai saber como cada um vai reagir, né, doutor André? A cicatriz, ela tem a ver com a genética, com certeza, né? Então, contra a genética, você pode tentar modular a cicatriz, mas
tem o fator do paciente, o comportamental. Então não adianta fazer a cirurgia e sair carregando peso, fazendo esporte, achar que não fez que tá nada. Tudo bem, né? Exatamente, que a cicatriz ela demora uns 2 meses para ter força. Então se forçar ela tende ao alargamento. Pega uma cicatriz fraca, vai puxando. Aquele esgarçadinho, ela né? tende a alargar. Então às vezes tem cicatrizes que são planas, são brancas, mas são largas. Então essa cicatriz foi submetida à tensão. Senão ela ficaria fininha, branca e plana. Né? O queloide é uma cicatriz grossa e alta. Né? Ela em alto relevo, dura, geralmente coça, muitas vezes dói e passa do limite original da cicatriz. Então não fica só naquela linhazinha, ela começa a entrar para a pele íntegra, né? Agora, a cicatriz que tem mais alargamento, geralmente que precisa tomar mais cuidado, é a vertical. Porque se notar, em volta da areola não tem muita tensão, por isso que é a cicatriz que fica melhor. Embaixo da mama, submamária, está na dobra. E cicatriz na dobra não tem tanta tensão. Né? A cicatriz vertical está exatamente no meio aonde está caindo a mama em cima. Que é onde vai ter uma sustentação maior, também pode desgastar. O peso está todo ali. Então, essa é a cicatriz que a gente precisa tomar mais cuidado. Sempre diminui a areola, se ela é grande, né? Então você já levanta... Vai ficar desproporcional naquele novo seio, né? Exatamente, mama, ficaria uma mama menor com uma areola muito grande, né? Então a gente remodela, deixa menorzinha e numa posição melhor. Alguns casos se faz uma repigmentação ao redor, se não for ficar tão natural? Ou não? É uma opção cada vez maior de se tatuar, né? Mas geralmente não precisa, porque ela fica na transição entre a areola e a pele, ela fica bastante sutil. Né? Pacientes que têm pele clara, fica ainda mais sutil. Pacientes que têm pele muito escura, uma areola mais escura, pode ficar um pouquinho mais visível, mas mesmo assim costuma ter boa qualidade. Agora, tem alguns pigmentadores que trabalham só com isso, que fazem muito em reconstrução de mama, aquela paciente que teve câncer, que fez uma mama do nada, que é totalmente diferente disso, é outra cirurgia, né? E que perderam a areola. E eles tatuam, fica muito interessante. Trocava a cada 10 anos. O material melhora, sempre a tecnologia está melhorando, né? Então hoje elas duram mais que 10 anos. Não há uma data limite. Agora, falar que uma prótese vai durar a vida inteira também não é verdade. Tá? Lembrar que depois de 40 anos, a paciente vai começar a fazer mamografia. Então, imagina aquela que pôs com 18, chegou nos 40. Já teve um desgaste natural. E cada ano vai apertar, o risco de romper é maior. Quando se troca uma prótese íntegra, ou seja, que não deu nenhum problema, nenhuma reação, é muito simples. Você abre na mesma cicatriz, tira uma prótese, põe a outra e fecha. Ou seja, não tem distensão, não tem dor, não tem sangramento, não tem nada, que nem brinco, né? A primeira vez que você põe, sai secreção, incomoda, machuca tudo. Hoje você tira e fecha porque já cicatrizou. Então é mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é a cicatriz da colocação. Agora, se teve um rompimento ou se teve a contratura de cápsula, porque a prótese já era antiga, já começou a ter um extravasamento microscópio de silicone e causou uma reação da cápsula, precisa tirar a cápsula inteira com a prótese íntegra. Então machuca tudo de novo, começa uma cirurgia tudo de novo, mais complicada. Então o ideal é trocar antes disso acontecer. Nenhum exame fala, opa, vai estourar. Ou já estourou, que você vê no ultrassom ou na ressonância, que é a melhor, né? Ou se já mostra a contratura de cápsula, que é a reação à prótese rompida ou com extravasamento microscópico. Então, hoje em dia, se fala para trocar em torno de uns 15 anos. Mas isso pode variar bastante de tipo de atividade que essa mulher tenha também, não pode? De desgaste, de como foi colocada a prótese, na frente do músculo, atrás do músculo. Claro, você tem as variações biológicas de cada um, de atividade, né? Quem faz muito esforço, quem aperta mais a prótese, ou por fazer força, ou fazer esporte, ou quem não faz nada, se está em cima ou está embaixo, isso acaba tendo pequenas variações, né? Mas não é isso que vai mudar muitos anos de duração, né? Eu sugiro a cada 15 anos dar uma olhada e trocar, não demorar muito mais do que isso. Vamos ver mais uma pergunta? A próxima é da Luana Cunha. Meus seios cresceram caídos e gostaria de saber se é uma boa opção colocar silicone para levantá-los. Você respondeu, Kátia. Né? Se ele é caído e puser uma prótese que não estique direito essa pele, vai ficar grande e caído. Então, a flacidez que se corrige com uma prótese é uma flacidez muito leve, que a gente chama de pseudoptose. Pseudo é falsa, é uma ptose falsa. Quer dizer, é uma quedinha pequenininha da mama. É aquela mama que é um pouco flácida, que a areola não está lá para cima, mas aquele bojo não desceu. Então, ele tem uma leve descidinha, muito pouca, mas a areola continua acima
da dobra do sulco mamário. Então tem um pouquinho de flacidez, mas a mama inteira não desceu. Então nesses casos consegue, dependendo do volume da prótese, corrigir. O caso de ptose grau 1, grau 2 ou grau 3, quer dizer, a areola já está na linha, né, do sulco mamário, na dobrinha ou para baixo, a prótese em si não vai resolver. Precisa, além de colocar uma prótese, tirar a pele e relocar a glândula. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que a Luana disse que os seios dela cresceram caídos. Os seios não crescem caídos? Não é a gente que deixa de usar o sutiã, não usa o sutiã correto, e aí o peso da mama também vai fazendo com que ele caia, a gravidade está aí, não tem jeito. E o mesmo vai acontecer se a gente colocar a prótese, fizer uma cirurgia e também não usar o sutiã adequado? Não, tem mamas que já por genética ela já tem um excesso de pele, já tem uma flacidez maior e já vai crescendo com um pouco de pitose. Isso, lógico, quanto maior a mama isso cede mais, né? Se deixar fazer esporte sem nenhuma contenção também vai soltando um pouco mais, mas a genética é muito importante nisso. Assim, já tem alguns que já têm uma flacidez desde os 15 anos. E aí depois quando faz cirurgia também tem que ficar sempre atento, porque essa flacidez se é hereditária pode voltar, né? A qualidade da pele, ela é hereditária. Então quem tem uma flacidez de pele grande, uma pele muito fina, geralmente ela cede mais rápido do que quem tem uma pele mais grossa, que segura mais, que é um elástico mais firme. Agora, na cirurgia, a gente reloca a glândula no lugar, amarra tudo e tira o excesso de pele. Então, você começa, digamos, sem o excesso de pele. Você passa a régua, começa do zero. Aquela genética vai continuar com uma genética de ceder mais, mas vai ceder muito menos do que quando já cresceu, digamos, com excesso da pele. Isso. Um beijo para você, viu, Luana? Vamos ver mais uma? Próxima. Maria Bergamo, quanto tempo dura o pós-operatório? Depois de uma mamoplastia, quanto tempo a gente tem que ficar de repouso, doutor André? Então, o repouso é muito variável, né? Depende do que chama de repouso. Se você vai trabalhar no escritório, que é telefone, computador, uma semana geralmente já dá para ir trabalhar, porque você ficar em casa no Facebook ou ficar trabalhando e ganhando dinheiro dá na mesma. Em termos gerais, 21 dias, os vasinhos que foram cortados não cicatrizaram. Então, se fizer uma força, carregar um peso, tomar um banho muito quente, ele pode estourar e voltar a ter um sangramento e às vezes até reoperar, se fizer um hematoma, um grande sangramento, né? Então, 21 dias, não fazer nenhum exercício, não carregar peso, não dirigir, né? A partir daí, é difícil de ter um sangramento, mas a cicatriz está muito fraca. A cicatriz, para ganhar força, ela demora uns 2 meses. Né, no mínimo de 1 mês e meio até mais ou menos uns 2 meses, que é o tempo que usa o sutiã, né? Para dar um suporte ali. Né? Agora, forçou, ele vai alargando, né? Então, quanto tempo eu vou voltar a trabalhar? Depende, eu trabalho no escritório sentadinho, alguém me leva, alguém me traz. Porque dirigir alguns também dias não é tão você acaba forçando, pode ter um sangramento, pode bater o carro porque ficou com uma dor, né? Então, a primeira semana mais por um desconforto, um pouquinho de dor, né? Que não costuma ser muito forte, mas incomoda, é ficar em casa. Depois pode alguém levar, alguém buscar no trabalho de escritório, né? Se alguém trabalha fora, não. Agora, para voltar a fazer esporte, exercício ou atividades físicas, no mínimo de 1 mês e meio a 2 meses. E, gente, conversando sempre com o seu médico, voltando nas consultas pós-operatórias, isso é importante. A drenagem, quando indicada pelo médico, que tem que ser feita. Os retornos, eles são feitos para ver se está tudo correndo como esperado, avaliar tendências de cicatriz, né? Como você bem disse, um queloide, começa a crescer. Primeiro de crescer o queloide, começa a ter uma coceira grande. Não é coceira natural, porque toda cicatriz coça um pouquinho. Mas quando começa a incomodar um pouco mais, você já nota que a cicatriz está um pouquinho mais dura, você já pode entrar com o tratamento antes dela levantar. Agora, se ficou lá, o médico falou, volta daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas, você chega 1 mês depois, às vezes você perdeu o tempo de conseguir controlar aquele problema antes dele ficar maior. Logicamente, você pode tentar reverter, mas reverter é mais difícil do que evitar. A história da prevenção. Quanto antes a gente começar a trabalhar com a prevenção, melhor, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? O próximo qual é? É possível amamentar após a mamoplastia? Geralmente sim, tá? Com a grande maioria das cirurgias, sim. Exceção se a mama é muito grande, a areola muito lá embaixo,
Porque para subir a areola você vai cortando, né, para trazer ela para cima. Não é assim, tira e põe, pronto, né? Muita gente acha que tirou, ficou fora e você põe. Se fizer isso, morre, porque não chega mais sangue, vira um enxerto, a chance de você ter uma necrose, que é a morte da pele por falta de sangue, aumenta demais, né? E perderia totalmente a sensibilidade, porque nenhum nervinho ficou íntegro, né? Então a gente tenta subir mantendo veias e mantendo nervos. Quanto mais se sobe, mais se corta. Então se tem uma mama muito grande, que você já vai reduzir, tem que tirar um volume grande, corta bastante, e a areola subir demais, tem um risco aumentado de você ter uma alteração de sensibilidade muito grande, né, porque cortou demais. Você ter um problema de vascularização, ou seja, não chegar tanto sangue, aumentar o risco da necrose, que é a morte da pele por falta de sangue. E também de não amamentar, porque cortou dutos uma quantidade também. Grande, né? Você cortou os ductos lactíferos que estavam irrigando o mamilo e a areola, né? Então, não é o comum. A grande maioria consegue amamentar, mas tem esse risco. Na medicina nada é 100%, né? Nada. Não tem como. Agora, é normal nos primeiros meses, depois da gente ter feito a mamoplastia, a gente sentir uma sensibilidade alterada, né? Quer dizer, para mais e para menos, né? Às vezes ou mais sensível ou menos. Alguns né? não sentem, os outros têm uma dor um pouquinho maior, daí o mais comum é não sentir direito e ir voltando aos poucos, às vezes formiga, às vezes coça, tem essa alteração que é a reinervação. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver qual é? As mamoplastias reconstrutivas só são feitas em caso da remoção da mama devido a algum tumor. É a reconstrução de mama, né, que geralmente é feita sim quando você tem ou um grande nódulo, ou um tumor, e daí também depende da quantidade de glândula que você vai retirar. Você pode tirar desde só o nódulo, você pode tirar um quadrante, que é uma parte da mama, né? Ou tirar a mama inteira, deixando ou não a areola. Né? Então, às vezes você tem que tirar a mama inteira, que a areola vai junto. Às vezes você pode fazer uma mastectomia subcutânea, que é aquela preventiva, que a família inteira teve câncer, ela tem um risco muito alto, então você tira a mama e deixa a areola, o envoltório, né? Mas a reconstrução de mama é sim feita quando você tira a mama, um pedaço, e vai remodelar. Muitas vezes você usa tecido da mama, agora se tira tudo, vai usar o tecido do abdômen ou das costas. Uma outra pele de uma outra região, né? Muitas vezes pele e músculo, podendo pôr prótese ou não. Daí são várias técnicas diferentes. Angelina Jolie fez esse procedimento, né? Fez a mastectomia subcutânea preventiva. Preventiva, né? Sempre nesses casos, na maior parte das vezes, fica o oncologista e mais o cirurgião plástico? Quem tira a mama é um mastologista que é o responsável por tratar o risco ou o tumor existente, né? Então, ele que vai tirar e o cirurgião plástico ele vai reconstruir, né? Então, precisa ter uma associação entre os dois para programar. O que você vai fazer? Eu vou fazer assim, o que vai sobrar, o que são as minhas opções. O cirurgião plástico tem que chegar lá já sabendo o que vai fazer. E muitas vezes com plano A, plano B, plano C. Sim, porque na hora que abre você não sabe direito como está. Exatamente. Né? Às vezes pega um pedaço, manda para laboratório, lá que na hora eles já fazem um exame de congelação, falam, não, precisa tirar um pouco mais, um pouco menos. Então ele precisa ter algumas coisas de planos para poder, esse não deu, vamos fazer outro plano, né? Então precisa ter essa conversa muito íntima, né? Mas o bom é que já se consegue hoje em dia fazer tudo de uma vez só, porque há uns anos atrás era separado, Era, né? Antes falava assim, não, faz a mastectomia, fica 2 anos sem operar e depois faz a reconstrução. Começaram a fazer no mesmo plano, perceberam que a melhora da paciente é mais evidente, não só física, principalmente emocional, psicológica, não fica com aquela amputada, né, se sentindo mal, deprimida. Então você consegue trazer o paciente para a sociedade e dar um ânimo muito maior. Se sabe que essa parte do ânimo, de ser otimista, você consegue uma melhora no tratamento do câncer, né? Então os pacientes muito depressivos têm uma piora muito mais rápida, o paciente otimista tem uma melhora mais. Então, agora a reconstrução é praticamente imediata. E olha, mais de 20 anos mais ou menos, estava fazendo as contas com minha avó, fez mastectomia. Uns 20 anos. Dr. Pinotti, aqui no Pérola Byton, já dizia isso, já começavam a fazer. E naquela época, muitos médicos falavam assim, será que não é uma loucura? E depois foi se percebendo que é essa a grande saída, porque trata da saúde, mas do emocional dessa mulher, né? Exatamente, trata a mulher como um todo e não só a mama dela. É verdade. Vamos ver agora mais, vamos ver se é mito ou verdade, ou pergunta que a gente tem, mais um mito ou verdade. Fumar pode alterar a vascularização e cicatrização.
3 aqui, ó. É verdade, é verdade. Isso aqui é verdade máxima, na verdade, né? É demais, né? Então, a cicatriz, para ela ter uma boa cicatrização, né, um tecido que é vivo, ele precisa chegar oxigênio, glicose, para nutrir, né? E vem da onde? Da veia, né, das artérias, né, que chega o sangue, as artérias. E a nicotina fecha isso, então diminui o fluxo de sangue, diminui a nutrição e oxigenação da cicatriz. Então a cicatriz ela pode ficar de pior qualidade e pode até dar necrose, que é a morte da pele, porque chegou tão pouco sangue que morreu. Morreu, né? Não Essa alimentou, é uma das piores complicações que tem. Porque quando morre a areola, para você reconstruir, nunca é igual uma areola original. Você pode fazer enxerto, pode tatuar, mas é difícil de ficar com um bom resultado. Então, por isso que se pede para parar um mês antes. Não só pela vascularização, mas pela trombose também. Porque o cigarro, assim como os anticoncepcionais hormonais, né, a pílula anticoncepcional ou injetável, ou via oral, eles aumentam o risco de trombose, que é a coagulação nas pernas, né? E se sair da perna esse coágulo para o pulmão, chama embolia. Vai Isso pro cérebro. mata, né? Então, é muito... Se ouve de vez em quando, aí saiu do hospital depois de 2, 3 dias, qualquer cirurgia, né? A plástica tem muito pouco disso, né? Mas ortopedia, né? Cirurgias maiores tem um risco um pouco maior. A embolia, então precisa se prevenir, né? Então parar de fumar, parar de tomar pílula anticoncepcional um mês antes e ainda usar antitrombose, compressor de panturrilha, alguns remédios que a gente usa para também diminuir o risco da trombose. Agora, a gente tem que falar isso tudo para o médico. Não esconda nada dos médicos. Tem gente que fala assim, tomei um ácido acetil salicílico. Remedinho besta, vou falar para o médico, ele vai cancelar a minha cirurgia. Se a necessidade da cirurgia for de cancelar por qualquer motivo, gente, não é escondendo que a gente resolve o problema. Aí a gente cria um novo problema, né? Melhor cancelar do que ter que reoperar para limpar o sangramento que teve e prejudicar a recuperação, né? Porque se teve um sangramento grande, pode abrir pontas, a cicatriz vai ficar ruim, pode comprimir as estruturas, pode aumentar o risco de necrose, pode aumentar o risco de infecção. Então, não esconda nada, não só se tomou algum remédio ou uso de drogas, né? Então, até medicamentos para emagrecer, anfetamina, que hoje é proibido, mas antigamente se usava mais, né? E esses remédios são sempre importantes falar. E antecedentes, né? Quem teve doença na família, ou se teve algum caso de trombose, né? Não pode ter medo. O médico é amigo, ele está lá querendo o mesmo resultado que você, um bom resultado com segurança. Porque depois a gente pega as estatísticas e fala assim, não sei quantas pessoas sofreram um choque anafilático. Aí você fala, culpa do médico. Fala, não, culpa. Tem que ver se o paciente falou tudo que fez, se falou o que usou de medicamento, de drogas e tudo mais, porque senão isso pode acontecer, né? O choque anafilático ele é uma alergia ao grau extremo, né? Você pode ter choque anafilático com qualquer remédio. Por mais bobo que seja, aquele remédio que dá para o filhinho lá de dor de cabeça, você pode tomar e ter um choque anafilático. A anestesia é mais uma associação de remédios. Então, não é só um remédio que você dá na veia, são vários, né? Remédios que se associam e você pode ter a reação alérgica. Agora, o melhor lugar do mundo para ter uma reação alérgica é no centro cirúrgico, você tem tudo para reverter. Mas, claro, se você tem uma predisposição a reações alérgicas, medicamentosas principalmente... Tem que avisar. Tem que avisar, né? Porque senão você vai tomar um remédio para não ter a dor no pós-operatório ou até intraoperatório que a gente dá já para começar a bloquear a dor, começa a ter uma reação e você não sabe de onde veio essa reação, tem vários remédios que usou, complica um pouco mais. Vamos para mais alguns mitos e verdades e perguntas? A gente tem de tudo aqui, ó. Toda a sensibilidade da mama é perdida após a cirurgia. Não, é difícil perder toda a sensibilidade da mama, teria que ser aquela redução, né, drástica, né? Tinha que ter dado Agora, tudo errado, alguma alteração você vai ter, né? Principalmente da areola, que é a que sobe. Então, aquela que sobe pouquinho, dificilmente vai ter alteração de sensibilidade. Aquela que sobe demais e reduz muito a mama, maior a chance de ter uma alteração. Mas geralmente volta, né? Então vai voltando aos pouquinhos, às vezes demora um mês, às vezes demora mais de mês, às vezes demora um ano, né? Mas quanto mais se corta, mais machuca, mais demora. Agora, perder totalmente não é impossível, mas é improvável. Vamos ver mais um? Tem pergunta agora, da Marcela. Quantos tipos de próteses existem? Tem alguma que é mais indicada para durar mais? Para durar mais é meio difícil, né? A qualidade delas são semelhantes, porque o material, a tecnologia é o mesmo, né? É um material com gel coeso. Olha que interessante, ó.
Mas é engraçado, há uns anos atrás, a gente ia no cirurgião plástico e falava, qual prótese que você quer? Aí você colocava no seio. Hoje em dia, eu acho que já o médico orienta de acordo com o que ele percebe da necessidade da mulher, né? A gente pergunta o que a paciente imagina da mama dela depois. Muito maior, muito menor. Em termos de forma, de se, mais sensual, menos sensual, mais, né, um colo mais redondinho, um colo menos redondo. E daí vai examinar, ver o que a paciente tem de mama, né, para tentar na somatória daquele resultado. Então, se a paciente tem uma mama muito baixa, sem polo superior, né, você usando um perfil alto redondo vai projetar mais. Aquela paciente que não tem nada de mama, que é retinha, você pode usar uma anatômica que já tem a forma da mama, né? Daqui, então, só para ilustrar. Esse é um perfil alto. Então, ela projeta embaixo, mas ela vai chegar aqui em cima projetando. Então, quer dizer que eu vou ficar com aquela marca se eu tiver pouca pele da prótese? Se você tiver pouca pele, sim. Né? Agora, se você tiver uma glândula e está faltando aqui em cima a projeção, você precisa compensar com isso, porque a glândula na frente vai ocultar a prótese, você não vai ver a prótese, e vai compensar onde falta. Se você não tiver nada de mama e puser essa, ela vai dar a forma da própria mama que já vem assim. Já agora, aquele caso que a gente acabou de falar, que a mama é para baixo, não tem colo, puser essa, ela vai projetar onde você tem, não vai projetar onde não tem. Vai então dar vai aspecto de mais caída ainda, né? Essa é o que os pacientes falam, que pode ficar com esse aspecto, porque ficar com a mama toda para baixo, sem colo. Então precisa avaliar o que o paciente tem para somar e ver o resultado final. Agora, mas quantidades de tipos, isso aqui é só alguns, tá? Mas é importante conversar com o médico, porque aí ele vai saber, gente, ele que entende o que é legal pra gente, né? A gente tenta chegar no resultado semelhante que a paciente imagina, se for possível, né? Porque se não for impossível, tem que falar. Eu quero o seio da fulana de tal. Não, ela é ela, você é você, amiga é amiga. Cada seios à parte, seu, né? Pode melhorar o que é seu, o que é do outro, não. Aqui o que você tem de diferença? Então, alguns tipos, né, de prótese. Então, você vê que a prótese ela pode variar de perfil, ou seja, aqui são todas fileiras de formas iguais, né? Então, perfil baixo, né, que ela é menos projetada, o moderado, o alto, o super alto, que vai aumentando. Agora, a forma também pode mudar a base. Então, essa é redonda, essa é ovalada, né, essa é mais achatada, com a base mais larga do que a altura. E tem o perfil redondo, né, aqui, o cônico. Que dá uma projeção maior. E o anatômico em gota, né? Então, o em gota mais redondo de base, mais ovalado, mais para cima, projeção mais alta ou mais achatado. Então, tem muitas chances de você escolher uma prótese dependendo do que o paciente traz para você e o que ele imagina da cirurgia depois. Agora, não vamos esquecer que existem os tais modismos, né? A época dos seios gigantes, e as mulheres colocavam aquelas próteses imensas, depois voltavam ao centro cirúrgico depois de poucos anos para se retirar e fazer a troca. Vai do bom senso também da paciente, né? E do médico. E do médico, Se o paciente chega querendo uma coisa exagerada, fora da estética adequada, o médico não é obrigado a operar, tá? Então, eu quero pôr 1,5 litro, 2 litros... Pode falar, não vou operar, entendeu? Mesmo porque até que tem vezes se a pele tem a condição de suportar uma prótese. O risco de complicação é muito maior grande, também, né? Então é difícil você colocar uma prótese acima de 450, é bem difícil, né? Hoje, a maioria das próteses são entre 230 e 350, essa é a grande maioria. Lembrar que tamanho de prótese é relativo dependendo do paciente. Chega uma paciente de 1,70 m, que tem um tórax mais largo, né? Aquela prótese, para ela, pode ser igual a da paciente de 1,50 m, mais fininha, mais minhonzinha, né? E se você puser uma de 230 na mais minhonzinha e a de 300, é o resultado igual, proporcional. Então, o volume em si não quer dizer muita coisa. Né? Você precisa pesar no volume, na forma, naquele tórax, naquela paciente, na mama que tem, porque vai somar, né? Sim, então, a paciente já tem uma mama, prótese, exatamente. Né? Você pôr uma prótese de 300, vai ficar grande. Agora, aquela que não tem nada e você põe, não vai ficar grande dependendo do tórax e da altura. A minha é de 130. Então, depende do que você deseja, do que você já tem de... a mama final é a somatória da já existente mais a prótese. Não é só a prótese, como se a gente não tivesse nada, né? Olha, se você quiser aproveitar, entre em contato com um médico que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vá até lá, converse, fale abertamente quais são os seus desejos, o médico vai falar o que pode ser feito e o que não pode, cicatriz vai ter sempre, agora melhor ou pior, isso o médico vai te orientar, mas se a história de faça uma cirurgia sem cicatriz,
não dá pra gente acreditar nos dias de hoje, né, doutor André? É impossível. É impossível. Tem algum contato no site que as pessoas possam acessar? Ou não? Entre em contato com a gente? Então, entre em contato com a gente. Qualquer informação a gente passa do doutor André Colaneri, que é cirurgião plástico. Lembrando só faça cirurgias com médicos. No caso, cirurgia plástica, o mais garantido fazer com um médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele fez vários outros testes para ser aprovado como um profissional qualificado para isso. Não dá para brincar com vida não, né? Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Pois é.